É apaixonante, isso é o bonito da profissão. Ah, gostei do exemplo. Doutor, o doutor Luciano tem uma pergunta. A roupa do advogado defender, advogado defensor, pode influenciar na decisão dos jurados mulheres? Tipo, gravatas rosas pode simpatizar as juradas? Às vezes penso nisso. Obrigado, doutor Luciano. E aí, doutor? Olha, aí eu vou responder para o doutor. Se ele for com gravata rosa, na frente da magistrada, ou da desembargadora ou da ministra, vai influenciar? Não, né? Percebeu? Se você for com uma veste para impressionar, como mulher, por exemplo, vai de saia mais curta, mostrando a perna e com 7 homens lá, você acha que vai? Eles são juízes. Não. O que eu chamo a atenção, outro efeito psicológico. Aí você me puxa a minha memória. O advogado não pode se prender a estas coisas, essas coisas externas, periférica. Ele, enquanto está com a mente voltada para esta preocupação, a mente dele, a cabeça dele, está ocupada com determinada coisa, ocupando parte do cérebro que não está sendo usado para a defesa. Então, para o tribunal do júri, eu entendo que, quando eu vou para o tribunal do júri, e recomendo que vá para o júri, esquece do mundo lá fora, não existe outro mundo. Lembra quando eu disse do início da minha paixão pelo júri? Eu esqueci que eu era servente pedreiro. Eu nunca mais voltei para lá. Você entendeu? Então, esquece esse tipo de postura que não vai levar a nada. Às vezes ele vai ficar o tempo todo do plenário se preocupando com a gravata rosa. Será que estão vendo minha gravata rosa? Esse pingente aqui, não sei o quê, tal, brinquinho na orelha. Nossa, não vai. Eu me desculpa, doutor, mas eu acho que isto não é saudável ser utilizado. Por quê? Porque a mulher jurada, aliás, eu até não gosto muito de mulher, tá? Eu moro em Campinas, São Paulo. Não, tem nada a ver. Minha cidade eu adoro, é maravilhosa, mas é brincadeira do passado, correto? Que foi essa pecha por Campinas. Mas eu digo o seguinte, a mulher é muito mais difícil no plenário do júri do que o homem. O homem é um pouco disperso. A mulher não, ela é doutrinada, ela é metódica. Se você falar coisa errada, ela está fora. Ou seja, ela é extremamente meticulosa. Ela consegue ficar focada. Agora, o homem não. Agora, o que o defensor precisa fazer é transmitir a elas, aos jurados, confiança. Então, seria a roupa, algo dessa natureza, que vai fazer com que vá chamar a atenção. Veja, eu dei até um detalhe agora há pouco, que você me perguntou, com relação a este fato do local do crime. Sim. É uma situação em que quis jogar um verde e colheu amargo. Não foi o maduro. Percebeu? Então, eu acho que isso está descartado. Perfeito. E é corroborado com o doutor Fabrício, da UTI da Mente, que é psicanalista também. Ele diz que a mulher, segundo a neurociência, tem capacidade de percepção 28% melhor do que a do homem. Obrigado pela participação, doutor Fabrício. Ainda bem que eu não falei besteira, né? Olha, por que você não falou isso antes de eu ter falado? Meu Deus, olha aí. Você vê como as surpresas, as caixinhas de surpresas, elas vêm? Você imagina se eu tivesse falado besteira? Verdade. E ainda disse para você que eu não gosto de mulher. Você sabe por que eu não gosto de mulher? Porque se tiver uma acusada,
e tivesse 7 mulheres, hoje não, hoje já abre só 4 votos. Eu já tive experiência nesse sentido. Uma mulher matou o marido era bonitão, na cidade média, todo mundo conhecia todo mundo. O que aconteceu? 7 mulheres, 7-0. Naquela época que abria o 7-0. Sabe por que condenaram o homem? O homem era um safado, sem vergonha, talvez merecia morrer, sei lá, entendeu? Mas ela era também uma pessoa que era sofrida com ele, sofria muito. Mas as mulheres condenaram. Eu entendo que elas condenaram, sabe por qual razão? Porque o homem está em extinção. Percebeu? É brincadeira, lógico, mas... Claro. Ai, meu Deus, que legal. É verdade. Doutor, a gente está chegando ao fim da live. Live fantástica. Não acredito. O tempo passou tão rápido. E Então, a gente ainda tem alguns minutos, muita gente participando aqui. Doutor, quais são, assim, fala algumas percepções para a gente fechar, que o doutor já também com experiência, que é mestre, se fosse ensinar como dar uma aula sobre tribunal de júri, eu sei que o doutor tem curso sobre, a pessoa já tem aquele tino para ser um defensor de júri ou tem pessoas que melhor procurar outro ramo do direito? eu vou abrir meu coração. Uhum. Quando eu comecei a fazer tribunal do júri, eu queria tanto fazer tribunal do júri. E uma pessoa lá no início da faculdade, eu ia fazer administração, depois direito, embora houve esse balanço, apesar do júri falar mais alto. Mas isso serviu numa conversa dessa de orientação, porque eu era, na ocasião, era gerente de uma empresa. Aí as pessoas falam, não, familiares, tal, faz administração, porque você já está no ramo, tal. Mas uma pessoa disse assim para mim, olha, eu, se fosse você, faria direito. Foi o norte, porque você se expressa razoavelmente bem. Então, você tem uma linha de raciocínio, você já fala bem tal, e se expressa bem. Então, eu, se fosse você, faria direito. E era tudo que eu precisava e queria ouvir. Agora, as pessoas, às vezes, alguns colegas, querem aventurar. Vai lá e toma uma paulada enorme. Mas você tomar a paulada, condenação, essa condenação adversa, não é porque você fez um mau resultado. O grande problema é quando você faz um péssimo trabalho. Você não tem competência para ter reflexão, você não sabe fazer as colocações, você faz colocações impertinentes, começa a falar da vida pessoal, começa a divagar da situação. Ou seja, aonde fica, em primeiro lugar, onde fica a nossa profissão, a nossa funcionalidade, a nossa responsabilidade. Isso já ocorreu conosco, aonde e quando um dos presidentes de uma cidade, da subseção, chegou para mim e falou, olha, pelo amor de Deus, está todo mundo falando de fulano. Reestabelece o nome da ordem, porque ficou feio, ficou horroroso. Agora eu posso também, não querendo ser arrogante, eu estou querendo ser o mais transparente possível. Aquele mesmo doutor que humilhou aquele advogado, veio me humilhar. E humilhou. Até quando ele pôde. Quando ele não mais pôde me humilhar, ele recebeu toda a carga de volta. Que ficou feio. Ficou horroroso para ele. Aí o juiz chegou nos dias seguintes. Doutor, o senhor não precisava ter feito aquilo com o promotor, doutor. A disparidade de conhecimento, de experiência, ficou muito acima. E ele ficou, doutor, falei, excelência, o senhor vai me pedir isso agora? Tinha que ter pedido lá no dia, na hora.
Porque quando o advogado está sendo massacrado, com todo respeito, nossos colegas juízes não saem em defesa do defensor. Mas quando o defensor arrebenta com a tese ou com o próprio promotor, o juiz se dói e começa a ter atritos com o defensor. Está nestes atritos, aí mais um efeito psicológico, Dani, ou Graziela, mais um efeito psicológico. O que você tem e como fazer sair desta situação em que o juiz fala para você, aqui no meu plenário, doutor, no meu tribunal, eu não admito que o senhor faça isso. E aí? Bom, eu fiz coisa errada, doutor? Que eu saiba, não tirei as roupas. Primeiro lugar. O senhor me respeita, não sei o quê, o senhor não fala assim comigo. Não, doutor, pera um pouquinho. O senhor cumpre o seu papel, cumpre a lei, que eu cumpro também. O senhor está querendo me colocar abaixo, como se eu fosse subordinado a Vossa Excelência. O senhor cumpre a lei, eu também cumpro a lei. E se ele engrossar com você, você chama o promotor. Aí você chama a responsabilidade do promotor para que ele tome providência. Porque ele não é o fiscal da lei. Por que deixar a coisa desengringolar contra a defesa? Não, chama o outro lado. E responsabiliza o outro lado por aquilo tudo que está acontecendo. Só que não se esqueça de um detalhe. Tudo que você vai fazer, faça com o objetivo final de que os jurados os veja com bons olhos. Se o juiz assim o faz contra você, o juiz não deveria fazer. A sua argumentação não seja chula. Seja uma argumentação equilibrada. Uma argumentação de nível de ciência elevada, de conhecimento e de postura em que o trabalho deveria voltar ao rito processual normal. Ou seja, os jurados vão perceber que quem está errado é o juiz e foi o promotor. E você acaba revertendo essa adversidade que estava contra a defesa a seu favor. Eu acho que falei alguma coisa Perfeito. Que nos interessa. Desde o primeiro momento, você está falando coisas fantásticas. Nós temos várias perguntas aqui. O nosso queridíssimo doutor Henrique Gonçalves Sanches, nosso amigo em comum, doutor Henrique, um abraço. Ele disse que o júri é muito interessante. E ele fez uma pergunta aqui, doutor Henrique. Vamos lá. Fala para o Henrique que o Henrique fazer pergunta não pode. Não pode? Não. Porque ele é suspeito. É brincadeira, deixa o Henrique fazer. Ele fez, eu tô só achando aqui. Doutor Henrique, onde que está a sua pergunta? Teve vários depois. O doutor Mariano perguntou se o exemplo que o doutor deu foi para defesa ou acusação. Serve para as duas. Tá, não foi o doutor Henrique que fez a pergunta, foi o Mariano. O doutor Henrique falou que é muita experiência envolvida. Mariano disse, na sua opinião, a parte é prejudicial ao júri? A parte? Não. 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 Porque, veja você, aquilo do início da nossa fala, às vezes, o núcleo seria a acusação, o processo, o fato, o ato e toda a circunstância processual. Às vezes ela sai para outra tangente, ela sai do foco principal. Ela saindo do foco principal, o defensor tem que ter o jogo de cintura e a consciência, a inteligência para não perder esta parada. Ele não pode perder, se desequilibrar. Se ele se desequilibrar com esta situação que sai fora, e daí, como o doutor perguntou, é que vai prejudicar o júri não sairia prejudicado? Não, o defensor não deixa isso acontecer, não pode deixar isso acontecer.
todo fato circunstanciado desta posição, ou seja, deste caminho, o defensor tenha que estar com os olhos focados nesta linha de raciocínio para trazê-la de volta. É preferível que ele o as traga de volta do que deixar a acusação trazer de volta. Porque se você deixar a acusação trazê-la de volta, você perdeu o terreno. Você perdeu credibilidade com os jurados. Respondi ao doutor? Doutor Marcelo Mesquita fez uma pergunta. Doutor Valdiner, na atuação, o tribuno iniciante deve ou pode... Deve ou... Tá vendo mais perguntas, tudo junto. Deve ou pode ter preparo na trajetória individual? Não entendi a pergunta. Doutor Valdiner, é porque colocou entre parênteses aqui. Doutor Valdiner, na atuação, o tribuno iniciante pode ter um mentor ou um preparo na trajetória. Obrigado, doutor. Agora entendi. E o mentor? É indicado que a pessoa tenha esse mentor, doutor? Eu não cheguei a captar quem seria este mentor, doutora. Qual seria a funcionalidade deste mentor? Um advogado experiente em júri. Sim. O advogado experiente em júri, mentor do quê? Tem que ser mentor da sua inteligência. Ele tem que ser mentor. Por exemplo, eu vou tentar destrinchar o que o doutor perguntou. Embora para mim esteja um pouquinho assim, confusa. Por exemplo, talvez ele teria desejado a perguntar da seguinte forma, no caso. Mentor. Entendo aí o mentor. Vamos destrinchar o mentor para 2 defensores. Um para cada réu. Ou 4, 5 defensores. Cada um para cada réu. Como é que ficaria a situação? Um faz uma defesa, outro faz outra defesa, e um deles ataca um defensor. Isso aconteceu conosco e nos humilharam. Tanto nos humilharam que disseram assim, um deles disse assim, doutor, o palco é seu para o seu show. Ficou ridículo. Ou seja, acho que o nosso colega, ele não nos respeitou. Só que eles talvez quisessem que eu fizesse a minha defesa primeiro. Eu disse, não, eu vou fazer por último, doutor. Vou fazer por último. O meu réu é tal situação, então cabe-me a escolher fazer por último. O juiz aceitou. Imagina o que aconteceu. Me trituraram, acabaram comigo. O que aconteceu? Principalmente este colega, que disse isso para mim. E na fala dele, na sustentação oral dele, ele mais se preocupou em atacar o Dr. Valdiner do que fazer a defesa do cliente dele. O que eu fiz? Eu pedi licença aos 4 outros colegas, menos este, aos 4 outros colegas. Os senhores me autorizam a encaixar a defesa que os senhores já fizeram para os seus clientes, na minha defesa para o meu cliente? Porque era um racha. Morreu várias pessoas. Uma avenida. Então, o que aconteceu? Eu pedi licença aos colegas, eles não me autorizaram, os 4 me autorizaram, menos o 5º. Aí, eu fiz a defesa dos 4 e mais do meu cliente, sobrando um. Os 5 foram absolvidos. Só aquele que não foi absolvido. O que aconteceu? Os 4 colegas ficaram ao meu lado assim e fez uma fila de parentes da plateia e vieram todos abraçar o Dr. Valdiner. Olha que coisa maravilhosa para o Dr. Valdiner. Gente, eu jamais imaginei que um dia eu fosse contar isso. Mas, diante da postura, da pergunta do doutor, da mentoria do mentor, então, você tem que ser mentor da sua inteligência, do equilíbrio da sua inteligência. E se você tiver condições
de passar ao colega e o colega aceitar a sua sugestão e a sua sugestão seja benéfica ao colega e ao cliente dele, sem que prejudique o seu. Ou seja, você faz a sua defesa uniforme com a defesa dos outros, fazendo uma retificação naquilo que você entendeu, que eles não foram diligentes, não foram eficientemente defensores, ou seja, falharam, e aí você faz a defesa, e foi o que aconteceu nesse caso. Todos foram absolvidos, menos aquele outro que realmente humilhou o defensor. Entendi. Perfeito. Olha que exemplo maravilhoso. O doutor Marcelo Mesquita refez aqui a pergunta. Ele disse que ele queria dizer que o advogado iniciante no júri ele deve atuar com um advogado mais experiente para ele adquirir segurança e experiência, ou tem que se preparar individualmente? Olha, se ele se entende, se eu falar que ele deva ir sempre com eles todos, com um colega, eu vou estar dando a mão ao palmatório, porque eu não tive isto, tá certo? Mas só que teve um detalhe. Eu não fui para o meu primeiro júri, embora não soubesse de fato o que iria acontecer comigo, eu me preparei muito assistindo tribunais de júri. Então, eu busquei saber os meandros do tribunal do júri, sem estar lá dentro, ali na plateia. Sempre assisti júris. Agora, é óbvio, sem sombra de dúvida, para que você não tenha problema, para que você possa fazer um belo trabalho, e você fazendo um bom trabalho, um belo trabalho, o resultado, óbvio, que será favorável. Ele sempre vem. E é sempre prudente que, até ontem mesmo eu fiz uma live com a sua xará, lá de Recife, eu comentei sobre isso, que o advogado iniciante seria prudente que ele deixasse aquela vaidade, aliás, que eu não tenho. Eu não tenho essa vaidade quando eu vou para o tribunal do júri. Às vezes eu chego no tribunal do júri fazendo como se eu fosse sem conhecimento nenhum. Por quê? Porque eu preciso adquirir deles o caminho, o que vai acontecer para que eu possa. Ou seja, vamos trocar em miúdo. Eu estou sempre no lado da legítima defesa. Ou seja, eu não estou no lado do ataque, da ação. Eu estou do lado da reação. Nós, defensores, estamos sempre do lado da reação. Então, seria sim prudente que todos os colegas, se pudessem, e os advogados mais experientes, dessem a oportunidade para os mais jovens, que não gostam de dar. Eu não me preocupo com isso, mas muito sofri e muitos não gostam de dar. Por quê? Porque esse que você ensina vai ser um grande concorrente amanhã seu. Olha que egoísmo dos colegas. Mas isso existe, percebeu? Mas eu não me preocupo em orientar. Eu sempre que posso e que me procuram, eu oriento o que deveriam fazer. Não sei se essa live nossa vai servir para os colegas ter um norte, mas é lógico que aqui é muito pequeno, perto de um tribunal de júri de 12 horas, de 26 horas, de 30 horas, de 3, 4 dias, 8 dias, percebeu? Então, o cansaço é muito grande, mas o foco não pode ser disperso. Perfeito. Para finalizar aqui, doutor, o nosso queridíssimo Henrique, agora ele fez 2 perguntas. Eu antes achei que ele tinha feito nenhuma, ainda bem com 2. Doutor Henrique diz: doutor Valdiner, na fase de instrução, se defender ou usar o direito ao silêncio? Eu acostumo dizer que o acusado ele pode até confessar lá na fase policial. Isso já ocorreu também conosco, quando eu era um advogado novo,
tinha vários, 8 réus, eu representava um deles. Só que o delegado pediu para que eu assinasse para todos os outros. E todos confessaram. Um deles confessou que o tênis dele foi apreendido e, na apreensão do tênis, o tênis deixou marca no corpo da vítima. E foi o tênis dele que foi apreendido. Só que, no decorrer do tempo, eu fiz o júri daquele meu constituinte, ele foi absolvido. Só que passou, os outros 6 foram condenados. Este do tênis, depois de quase 15 anos, ele nos contratou para ser o seu defensor. Chegou no plenário, ele negou a autoria. Ele negou a autoria. Com a minha assinatura da sua confissão lá na delegacia. O que o promotor falou? Eu quero ver esse advogado sair dessa agora. Ele vai dizer que ele assinou depois, ele confessa um crime. E aí? Como é que nós sairíamos? Percebeu? Percebi. O que aconteceu? Ele continuou negando a autoria. Lembra da nossa conversa aqui, que nós falamos que o réu fala o que quer e a defesa tem que adaptar-se à fala dele? Sim. Eu tinha minhas teses. Eu sou adepto à pluralidade de teses. Eu normalmente não venho só com uma tese. Mas quando tem-se possibilidade, quando não se tem, não se inventa. O que aconteceu? Ele negou a autoria e eu justifiquei a minha assinatura lá. Porque cada vez que o advogado assina, o advogado ele não está prestando um serviço ao acusado. Ele está legalizando uma prova incriminadora. Seja lá quais documentos que ele assine. Ele está legalizando uma prova incriminadora. E esta prova que ele está legalizando, normalmente ela pesa aqui no júri contra a defesa. Agora, respondendo à pergunta do mais detida, a pergunta do querido Henrique, é o seguinte: eu entendo que o acusado possa falar em todos os locais, desde que ele também acata aquela postura nossa que eu te disse. Ele vai responder vai dar as respostas a todas as perguntas, desde que não se comprometa em solidificar a sua culpabilidade. Então, o defensor tem que ter esta visão de fazer com que ele possa ter uma coerência nos seus depoimentos. Mas como ele também pode ter coerência nos 2 primeiros depoimentos, lá no tribunal do júri ele joga tudo fora. E aí? Como é que nós vamos falar com o Henrique agora? Percebeu? Percebi. Então, não tem essa de você se pegar a uma situação isolada ou querer fazer. Deixar fluir. Eu entendo que deixa fluir. Deixa os fatos fluírem. Ou seja, eu entendo que se o defensor tiver a observância de que o Estado, ele não tem a verdade real na denúncia ou no processo legal. Ele tem uma verdade processual. E esta verdade processual, ela vem para condenar e não para absolver, não para fazer justiça. Vem para condenar. Porque o Estado não faz processos para pedir absolvição depois. Ele vai fazer processo para condenar. Tá, mas e as verdades? Eu já disse verdades, eu não disse verdade. Eu já pus no plural. Então é uma verdade processual, uma verdade da defesa e a outra verdade real. Mas não é comum
o promotor chegar lá no júri e falar assim, vou voltar um pouquinho. Na pronúncia, pronuncia, faz-se a pronúncia baseada no indúbio pro societatis. Ou seja, o Estado tem dúvida quanto à autoria e à materialidade não, só com relação à autoria. Mas lá no júri é diferente. Lá ele afirma, o acusado fez isso, e nós estamos na busca da verdade real. Isso não é comum? Pera, mas se você tem a verdade, qual é a verdade que trouxe até aqui? Qual é a verdade que você trouxe, promotor, até aqui? É a verdade real? Que verdade é essa? É mentirosa? Se você ainda está na busca da verdade real, olha o que o defensor tem que procurar a raciocinar e trabalhar o raciocínio em cima. Ou seja, eu não estou preocupado em trazer para você, nesta nossa live, uma coerência do meu pensamento. Eu estou abrindo meu coração da minha vivência de experiência. Então, eu não tenho essa preocupação se o acusado confessa ou não confessa. Se ele não confessar a autoria, com culpabilidade, ótimo. Correto? Ótimo. Agora, se ele confessar com as excludentes, você já tem elementos. O grande problema é se ele reservar o direito constitucional de ficar calado. Aí ele arrebenta com a defesa não tem elementos para trabalhar. Eu entendo assim. Aí, como é que fica? Como é que fica uma pergunta, uma situação recente de uma linha de corrente que está se criando, está se debatendo com os juízes, com os promotores, aquela investigação defensiva? Eu pergunto para quê? Aliás, um dia, numa das lives, um colega nosso me chamou de retrógrada, que eu estou superado. Assim, uma tamanha delicadeza dessa forma. Você entendeu? Diz que eu estou superado. Por quê? Porque eu não produzo provas. E ele é adepto à produção de provas e investigação defensiva. Se você observar na investigação de produção de provas que possa fazer, muitas daquelas provas legalizou a prova de acusação. E daí? Qual foi o prejuízo? O que o advogado não deve fazer, seja ele qualquer que seja? Fazer com que, por exemplo, que horas foi que você matou o fulano lá? Você matou com facão do lado direito ou com serrote do lado esquerdo ou foi com um disparo de arma de fogo? Tá, você, quando matou ele, estava dormindo ainda ou você acordou para ele morrer? Isso é coisa que o defensor faça de perguntas? Não. Percebeu? Mas aí você vai falar para mim, isso não acontece, doutor. Acontece e muito. E muito. Você entendeu? Entendi. O que eu disse para você com relação àquela situação daqueles advogados que eu te disse, o advogado disse assim, eu mesmo tive um problema, eu bati e matei uma pessoa no trânsito. Pô, nós estamos falando de um racha, de uma circunstância de racha. Ele vai dizer para os jurados que ele mesmo já tinha matado com a caminhonete dele uma pessoa no trânsito. Percebeu? Se tem lógica. Ou seja, o que você faz, você produz uma prova contra a defesa, daqui a pouco você tem que brigar contra essa defesa, essa mesma prova que você produziu. E às vezes os colegas não percebem isso. Será que eu respondi a pergunta do Henrique? Eu acho que sim. Henrique depois perguntou, da pronúncia recorrer ou não recorrer? Eu já emendo com a pergunta do doutor Luciano. Pronúncia com fundamento apenas no princípio indúbio pro societá é prejudicial para a defesa? Olha, para mim é aproveitável. Se ele tem dúvida ali,
Por que ele tem certeza de fazer a sustentação oral lá no plenário? Se ele tem dúvida até aqui, por que daqui para frente, que ele não produziu nenhuma prova, ele passa a ter convicção? Boa. Como é que fica? Quebrou? Você percebeu? Então, se o Estado tem que tomar certos cuidados. Se a gente, nós defensores, não observarmos estes detalhes, nós às vezes embarcamos na legalidade da prova. O defensor não tem a obrigação de ser legalista. Ele tem a obrigação, sim, de fazer a defesa ampla e a pluralidade de defesa, que ela ultrapassa a amplitude de uma defesa. E sim, ela passa para o campo moral, o campo da moralidade, se o acusado podia ou não podia evitar aquele fato, e N outras circunstâncias. Você entendeu? Então, eu acho que o fato da pronúncia ser calcada no indúbio pró sociedade só vai nos ajudar. Por quê? Porque ele não tem convicção do que está fazendo. Pô, perfeito. Luciano diz: o problema é convencer os jurados, né? A competência do defensor. Olha aí como é que eu já me reagi, ó. Olha como eu reagi isso. Não esperei nem você terminar de falar. É competência do defensor, ele sente isto. Se ele sentir, ele vai ultrapassar, vai exteriorizar o seu sentimento de verdade, de necessidade de absolvição. É isso que precisa ser feito. Perfeito. Perfeito. Live fantástica, com todas as perguntas sanadas. Henrique convidou todos amanhã para a live da Jurisprudência Comentada, amanhã Dignidade Sexual. Pessoal aqui agradecendo. Doutor, que live fantástica, que aula, que palestra, que transparência, né? A gente enxerga a pessoa quando ela fala com o coração, quando é aquilo que está ali correndo na veia dela. São com certeza mais de 700 júris fantásticos. Pena que nós não podemos varar as madrugadas aqui conversando sobre os júris, porque é muito, mas muito que o doutor tem a ensinar para a gente. Foi fator de soma, com certeza, nessa live. Tenho só que agradecer, tecer sinceros elogios e dizer que meu canal está aqui à disposição do doutor. Eu que te agradeço. Deixa eu te fazer uma colocação. Ontem eu fiz um videozinho de 5 minutos sobre este assunto de amanhã. Está lá no YouTube, no Instagram, acho que ele não está, não sei. Mas eu já falei sobre este assunto e espero sim que amanhã todos tenham uma boa reflexão sobre esse assunto. É realmente uma coisa repugnante. Eu acho que, no meu ver, a responsabilidade do juiz, dos 7 jurados, do promotor e do defensor não são diferentes. Não são diferentes. Nós somos um tríduo da justiça. Às vezes, por mais que alguém deseja menosprezar o colega, não deseja nem que nós sejamos colegas, é aí que, às vezes, o outro lado peca por nos menosprezar, porque não sabe qual é a inteligência, o grau de capacidade, de competência, ou é o que você falou agora há pouco, como convencer os jurados. Tá, convencendo com o que você tem de melhor, que você pode se doar de melhor, doar de alma. É lógico que você não vai doar porcaria para quem não merece. Você vai fazer a sua defesa da mesma forma, com a mesma veemência para todos. Mas eu posso te dizer mais um detalhe, por exemplo, aproveitando esse tempinho nosso
é muito mais difícil nós fazermos sustentar uma defesa de réu inocente, de acusado que não é o autor dos fatos, não é o criminoso. Ele está ali apontado como sendo o autor dos fatos e às vezes eu já teve comigo lá em Goiás um infeliz de um fazendeiro foi condenado sem ser o autor dos fatos. Absurdo. Mas o que eu posso fazer? A justiça condenou. E ele não era o autor dos fatos. Foi o processo legal, ele trata o inocente como e de igual circunstância, como se culpado ele fosse, como se autor ele fosse. Só que este inocente, ele tem maior dificuldades de se defender, porque ele não participou do fato. Ele não sabe o que aconteceu. Ele, de fato, não sabe qual é o fato, porque ele não estava no local dos fatos e ele não participou, não é o autor dos fatos. Então, é muito mais difícil a defesa fazer defesa desse tipo de pessoa que parece ser mais fácil porque ele não é o autor dos fatos. Ao contrário, se torna muito mais difícil ao defensor fazer e sustentar a defesa, porque ele, às vezes, no seu interrogatório, ele solta alguma coisa de indignação, que aquela indignação ela repercute mal no semblante, no aspecto fisiológico, psicológico, naquela toda pressão que exerce o tribunal do júri. Eu acho que aí eu consegui fechar um pouquinho com as nossas chaves. Foi Desculpa, fantástico. Gabriela, me desculpa, eu me emociono, tá? Ó. Mas, olha, doutor, assim, fantástico, tá, muitos elogios. Doutor Marcelo Mesquita, live provocante, tira do conforto, traz inquietação, sobretudo nos dá motivação para continuar atuando como advogado criminalista. É isso aí. Doutora Fernanda Ramos, obrigada pela participação, parabéns a todos, conteúdo de qualidade, doutor sempre tecendo conteúdos e considerações brilhantes, com certeza. Doutor Carlos Roberto, que estudou também comigo, foi meu aluno, está aqui elogiando. O doutor Alisson, o doutor Luciano e todos os outros, olha, muitos amigos. Ele continuou. O doutor Valdinei é fascinante a forma apaixonada de expressar conhecimento, concordo. Com certeza, para mim, trouxe mais segurança para continuar atuando. Ele inspira, o doutor inspira, com certeza. Se você continuar elogiando a eles, começa a aparecer ideias na minha cabeça. Bora fazer outra live, vamos marcar aí outro dia para a gente fazer outra live, que para mim, para os meus seguidores, para os seguidores do doutor, com certeza é uma honra. A honra é toda minha, Gabriela, toda minha, estou muito feliz. Eu quero te dizer que, da forma que eu expressei, estou me expressando com você aqui, é a forma que eu as utilizo nos meus plenários. Eu não acostumo fazer plenário. Olha que eu vou te dizer. Eu vou denigrir a nossa live. Eu não consigo fazer plenário sério, com seriedade. Não. É lógico que o meu semblante é desse jeito, mas o meu semblante é brincando. Com certeza. Fantástico. Percebeu? Então, o momento faz com que eu venho agir ou reagir, expressar de determinada forma. Então, eu amo o plenário do júri, faço o plenário do júri, sem aquela seriedade absoluta que devo cumprir rigorosamente com as normas determinantes do Tribunal do Júri, respeitando... Não, respeito sim. Acatar todos os procedimentos legais, sim. Mas eu brinco com os jurados. Eu brinco com a plateia. Eu brinco com o juiz. Você sabe o que aconteceu poucos anos atrás? Não foi muito tempo, não. O ano passado mesmo, o doutor Mauro Nassif, quando nós fomos receber
o nosso certificado lá na UAB, em São Paulo, no fim de ano, o doutor Mauro Nassif veio me perguntar, Valdinei, você teve algum problema com o juiz aí de Campinas, tal? O doutor José Henrique? Eu falei, não lembro de problema. Não, teve sim, eu estou sabendo. Mas que problema que eu tive, doutor? O senhor está sabendo, eu não estou sabendo? Ele falou, que problema que o senhor acha que eu tive com ele, então? Diz alguma coisa. Eu estou sabendo que você rasgou os documentos, as declarações, todas as declarações das testemunhas. Isso é verdade? Eu falei, sim, é verdade. Rasguei. Em 4 pedaços. O pior é que quando era processo físico, quando eu olho num daqueles pedaços, a minha assinatura estava lá em azul. As minhas pernas ficaram assim, ó, trêmulas. E aí, como sair dessa? Mas por que eu rasguei? Por quê? Porque o promotor me instigou. Você vai ler isso aqui, você vai... Ou seja, você estava ganhando o terreno, e ele, para desviar a atenção, fez com que eu lesse documento, lesse cópia, sei lá, do processo. Eu falei, não vou ler. O senhor quer mandar em mim? Não, eu não vou ler. Aí ele falou, você vai ler sim. Bom, se o senhor trouxer para mim, eu disse para ele, se o senhor trouxer aqui, eu vou rasgar. Se o senhor trouxer, eu vou rasgar. Escuta o que eu estou falando, na frente do jurado. Eu não virei para o lado dele. Eu vou rasgar. E ele trouxe. No que ele trouxe e me entregou, nos entregou, eu... Quando eu rasguei a primeira vez, todos gritaram assim, não rasga, porque é original, não rasga. Não deu tempo. Não deu tempo. Aí o juiz virou para mim assim, doutor, falei, a responsabilidade é do senhor. Por que o senhor deixou essas provas na mão do promotor? A responsabilidade é do juízo, não é do promotor. O promotor tem tanta responsabilidade que me trouxe para me rasgar. Eu as rasguei. O senhor sabia, eu tinha falado que eu ia rasgar, e rasguei. Então a responsabilidade é do juízo, o senhor me perdoa, mas é do juízo, não minha. Aí ele suspendeu o plenário por alguns minutos para poder colar, passar o Durex, Duratex, como é que chama aquele negócio? Aquela fita. Sim. Duratex. Não, Duratex Durapox, alguma coisa. Durapox, sei lá eu como é que chama. Para emendar. Nossa, doutor. É uma situação. E vai advertir o quê, né? O doutor tinha dito que rasgaria, né? Eles assumiram o risco, né? Olha o dólar eventual aí. Olha o dólar eventual. Tem uma outra, se você me permitir, eu vou te contar. Claro, lógico. Lembra quando eu disse para você que eu não gosto de mulher? Sim. Mulher bonita, por exemplo, com todo respeito, mulher bonita como você, no júri. Eu, velho, o promotor novinho, atlético, ela vai olhar para quem? Para mim? Não. Tá, mas ela pode até olhar lá para o promotor, ficar olhando, sem problema. Aí eu falava, ela fazia assim com a cabeça. Eu falava, ela fazia assim, fechava o semblante. Aí, aquilo foi me desestabilizando. O que aconteceu com o defensor? Ele foi gaguejando e diminuindo a voz. Até o juiz chamar a atenção do defensor. O que aconteceu, doutor? O que está acontecendo? Falei, a minha mãe falava, sai, secou a boca. O senhor quer uma água? Sim. Me trouxe um copo, sabe aquele copo grande de plástico? O grande, não o pequenininho, o grande. Ele estava tão gelado que tinha gelo do lado. E aí, mas é efeito psicológico. Nós não estamos falando sobre pressão psicológica. É efeito psicológico, minha filha. A voz voltou. Do nada. A voz voltou. No que voltou a voz, no processo tinha um problema lá nos fatos de um córrego, uma aguinha, um corguinho de água. O defensor começou a defesa, ou seja, retomou a defesa por aí. Pegou aquele copo, bateu com força naquele, como é que chama aquele negócio que a gente põe
Eu sou velho, eu não sei esses nomes. Vocês que Sim, sabem. eu também, eu sei o que é. Põe o processo ali para você. Sim, sim. Como é que chama? Não sei como é que chama aquilo. Sim, não Aí, sei o que é. Não sei o nome. aí o que acontece? Eu bati o copo ali, por infelicidade, o copo rasgou de cima embaixo e pegou aqui, ó, na sua cabeça, aqui assim, até mais geladíssima. Aí eu fiquei sem graça, né? Fiquei muito sem graça. Na ocasião, ainda abria-se 7-0. Foi antes de 2008. O que aconteceu? Foi absolvido 6-1, não sei por quê. Não sei por que foi absolvido, o réu foi absolvido por 6-1. Essa senhora não votou em mim, não votou para a defesa. O juiz virou assim para mim, depois do júri, o juiz virou assim: doutor, eu já vi de tudo, mas jogar água em jurado nunca tinha visto. Bom, Então isso são é coisas que interessante. acontecem, entendeu? São coisas que acontecem. Não recomendo, tá? Não recomendo. Atrapalhada, não. Muito bom. A minha ex-aluna, agora advogada muito querida, e virei advogada, ela diz que ela gosta muito da área criminal, mas ela se sente insegura. Não, não se sinta não, se motive com nossas lives aqui, com o doutor, siga o doutor também. Não pode ter Não, insegurança não. Foi uma excelente aluna, não tem como não ser uma excelente profissional ela. a insegurança ela tem que ser descartada. Nós somos autossuficientes. Se nós temos a nossa carteira, é porque nós somos habilitados. Nós não devemos nada a ninguém. Aliás, esta insegurança da doutora, que ela está falando que ela está insegura, ela imagina, no seu foro íntimo, ela imagina que ao chegar dentro do plenário, ao chegar numa audiência, o juiz com aquela postura, etc., tenha a postura do advogado, uma postura serena. Uma outra coisa, por exemplo, recentemente, uma questão de 2, 3 anos atrás aí, eu fui fazer uma audiência de um processo de júri. Estava sentada a promotora, o assistente de acusação, e o juiz coincidiu a entrada dele com a minha. E ele meteu o dedo no meu nariz e diz assim: doutor, o senhor fique sabendo que aqui, na minha vara, as coisas são sérias, viu, doutor? Eu não conhecia ele. Eu nunca tinha visto ele. Eu nunca tinha feito audiência com ele. Tá, por que ele estava me referindo dessa forma? O senhor fique sabendo que aqui, na minha vara, as coisas são sérias. O que eu teria respondido para ele? Serenamente, sem alterar a voz, como ele alterou. Doutor, o que o senhor quer dizer com isso? Que quando eu vou fazer audiências com os seus colegas, quando eu vou fazer sustentação oral nas segundas instâncias e terceiras instâncias, tudo lá, como o senhor mesmo disse, é uma vacalhação? Só aqui que é sério? É isso que o senhor quis me dizer? Sentou. Ah, mais um outro detalhezinho. Quando você chega no plenário, assim, por exemplo, eu normalmente, como disse no início da nossa fala, eu vou cumprimentar as pessoas que não desejam nos cumprimentar. Eu vou cumprimentar o magistrado. Eu cumprimento o magistrado. Só dou a mão, não tem conversa, só dou a mão. E ao promotor também. Se o magistrado pegar na minha mão numa boa, eu sei que a minha audiência vai fluir numa boa. Mas se ele pegar na ponta do meu dedo, eu já sei como eu tenho que lidar com ele. O tempo todo eu vou saber como eu tenho que lidar com ele.
ali já me traçou um termômetro. Percebeu? E incrível, incrível. Isto não é um júri, são todos. Se isto ocorreu este contato dessa forma, você pode ter certeza que você vai ter problemas. Se prepara para os problemas que você vai enfrentar no plenário do júri. Mais uma dica, né? Excelente, excelente dica, excelente. Doutor, por incrível que pareça, 1h54 de live. O nosso Instagram agora está permitindo mais de 1 hora, e isso foi ótimo, né? Mas, doutor, nós somos privilegiados, então, É isso que eu tô até feliz aqui, porque até ontem eu fiz live com medo de 1 hora cair. Eu fui deixando, e agora eu tô feliz que eu posso fazer lives infinitas agora. Olha que maravilha! Excelente, excelente. Doutor, quero agradecer imensamente e já deixar aqui aberto para uma futura live que o professor possa pontuar, os colegas também. Olha, quero uma live nesse sentido, tenho dúvidas nesse sentido. Tenho certeza que se tiver um espaço na agenda do doutor Valdineiro, ele com maior carinho, maior atenção, ele vai fazer uma live fantástica como essa. E para mim foi fator de soma. Adorei ouvir as histórias, aprendi muito e aprendi de uma forma leve. Muitas bem engraçadas, por sinal. Eu que agradeço a você e a todos aqueles colegas que tiveram a paciência de ficar conosco, de nos assistir. E você pode ter certeza que eu, falando com você sobre todos estes passos, com toda esta reflexão, isso nos traz maior responsabilidade, traz maior senso de equilíbrio, de consciência, de conhecimento, de responsabilidade. Então, eu estou muito feliz e te agradeço também por ter nos ouvido. Você simplesmente podia falar, doutor, isso eu não concordo, porque tem muitos juízes que dizem isso. Não vou falar de promotor que falam isso, tá certo? Até porque eles não falam isso. Mas eu estou sempre às ordens de você, dos colegas, e o que eu puder contribuir, colaborar comigo e com vocês, pode ter certeza que eu estou à disposição. Muito feliz com a nossa live. Eu quero te pedir, para que eu possa tê-la, se você gravar, manda para mim o link. Manda, doutor, vou gravá-la, vou enviar o link, vou disponibilizar também no YouTube, mas te envio o link já com ela amanhã, na parte da manhã, já vai estar inteirinha salva. E ela está aqui no IGTV também, para o pessoal que chegou atrasado, assista o comecinho, é bem importante. E sigam o doutor tem canal também no Instagram, e ontem ele deu uma dica bem bacana sobre caso bem atual. Sigam ele. Doutor, muito obrigada. Uma noite abençoada e abençoado para todos também que nos assistiram. Que Deus nos abençoe a todos nós, na nossa profissão, nas nossas vidas e todas as nossas famílias. Um grande abraço. Amém. Grande abraço. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.